Então, hoje nós viemos aqui para fazer uma aula diferente. Vocês pediram para que a gente se aproximasse um pouco mais, aparecesse nos slides, fizesse uma aula mais interativa, e a gente está tentando isso. É tudo muito novo, a gente está aprendendo também a lidar com essas novas tecnologias. Então, hoje vocês vão ver, a partir dessas aulas dessa semana, algumas mudanças nas nossas aulas. Alguns professores vão apresentar aulas, a Joyce vai apresentar aula de matemática, a Denise vai apresentar aula de português, eu vou apresentar aula de história e geografia, a professora Elaine de ciências e de artes. Não quer dizer que agora nós passamos a ser professora só dessas disciplinas. Não, nós vamos trocar. Algumas vezes a gente troca de disciplina para poder todo mundo falar com vocês um pouco mais de perto, assim, vocês aí e a gente aqui. Tá certo? Então hoje eu não estou dando aula para 51 e 53, eu estou dando aula para o 5º ano de História hoje, tá bom? Então sejam muito bem-vindos à nossa aula de História, você, sua mãe, seu pai, quem estiver por aí nos assistindo, curta um pouquinho da nossa aula de hoje sobre os descobrimentos, mas antes de falar dos descobrimentos, a gente vai fazer uma rápida revisãozinha do conteúdo que a gente já viu, ok? Então, no começo do ano, nós falamos sobre povos nômades, sedentarismo, né? As mudanças que ocorreram na forma das pessoas se organizar. Na época dos povos nômades, as pessoas se deslocavam em busca de melhores condições de vida. Depois, aos poucos, eles aprenderam a fixar num lugar, a começar a produzir alimentos, a criação de animais, fez com que eles se tornassem sedentários e dessem origem às primeiras cidades. Certo? Lembram que a gente falou de duas grandes civilizações, as mais antigas que se tem registro, que é a civilização mesopotâmica e a egípcia. Essas duas civilizações, elas se desenvolveram em torno de grandes rios, porque como a gente já falou também nas aulas anteriores, a presença de um rio facilita muito a organização de uma cidade, de um grupo num determinado lugar. A civilização mesopotâmica e egípcia se situaram no que a gente chama de crescente fértil, que era em torno dos rios Nilo, Tigre, Eufrates, rios importantes daquela região. Ali as terras se tornavam férteis e graças às tecnologias aplicadas por esses povos, numa época em que não havia grandes recursos como hoje nós temos, eles desenvolveram técnicas de agricultura muito eficazes para aquela região e se desenvolveram ali. Ali surge o comércio, surgem as primeiras formas de Estado e por aí o mundo vai se desenvolvendo. Falando em desenvolvimento, em mundo, em civilizações, hoje nós vivemos um momento histórico muito importante. Momento esse que vai fazer parte dos livros de história ao longo dos nossos anos. Quem sabe os filhos de vocês vão falar desses fatos que estão ocorrendo hoje. Prova de que a história, ela é interativa. Nós fazemos parte dela e ela faz parte da gente. É importante conhecer os fatos do passado para entender os fatos do presente e projetar um dia melhor, um amanhã melhor para o futuro. Então hoje nós vivemos um momento muito delicado, um momento diferente, um momento novo nas nossas vidas. Novo nas nossas vidas, porque uma pandemia como essa já aconteceu em outras épocas da história da humanidade. Uma pandemia é quando uma doença se espalha por várias regiões, às vezes ocupando o planeta inteiro, como é o caso que nós estamos vivendo hoje. Só que o coronavírus não foi o único que causou uma pandemia. Nós tivemos outras situações, como a peste negra, a gripe espanhola, o ebola. Mas o ebola tem uma diferença, gente. O ebola, ele também se tornou uma epidemia, que é quando pega uma determinada região e muitas pessoas se contaminam. O ebola se tornou até mesmo uma pandemia, só que ele foi contido. Ele não terminou com o vírus do ebola, não achou cura para o ebola ainda. Ele ainda mata várias pessoas, só que conseguiu se concentrar ele num determinado lugar, infelizmente lá no continente africano. Ainda morrem muitas pessoas. A AIDS é uma outra epidemia do nosso século. A AIDS também é uma pandemia, ela existe em vários lugares do mundo, em várias regiões, há pessoas que morrem ou são contaminadas pelos vírus HIV. Porém, ela é controlada com medicação, hoje a qualidade de vida das pessoas infectadas é bem melhor do que anos atrás. O coronavírus também é uma pandemia, por quê? Porque ele se espalhou pelo mundo todo rapidamente, em função da nossa tecnologia, da nossa globalização.
Hoje as pessoas se deslocam de um lugar para o outro muito facilmente. Antigamente se levava dias, meses para se chegar num país ao outro. Hoje você atravessa o mundo em poucas horas, em poucos dias. Isso trouxe uma facilidade para as pessoas incrível, mas também facilitou com que coisas boas e coisas ruins se espalhem mais rápido ainda. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre a história do nosso Brasil. Isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre deslocamento. Lá nos tempos antigos, Portugal e Espanha foram os primeiros países a saírem em busca de novas terras, porque os dois países dominavam técnicas de navegação muito difíceis na época, né? Então eram os dois países que mais saíram em busca de novos territórios. Portugal veio na direção do Brasil, a gente sabe, já conversou sobre isso na aula. Lembram que a gente tem toda essa questão sobre o descobrimento do Brasil, né? Como que um país com tanta experiência em navegação, já com instrumentos mais elaborados para sua época, com grandes navegadores, renomados navegadores, descobre uma faixa de terra do tamanho do Brasil por acaso? Nós já conversamos, fizemos algumas indagações sobre isso. Provavelmente já existiram antes de Cabral outras expedições que viram a terra, que descobriram esse novo território. Porém, oficialmente, o descobrimento do Brasil aconteceu por Pedro Álvares Cabral em 1500, ok? O que a gente tem nos livros, então. Nessa unidade, na unidade 2 do nosso livro de História, a gente vai ver qual foi as primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses no Brasil, como que foi a relação de trabalho dos índios com eles, quais foram as primeiras riquezas e qual foi a forma que a sociedade colonial se organizou naquela época. O Império Marítimo de Português se estabeleceu entre os séculos XV e XVI, estabelecendo colônias não só aqui no Brasil, como na Ásia, na África e na América. Aqui a gente vai lembrar rapidamente como se calcula os séculos. Os séculos é bem tranquilo da gente ver aqui, ó, os séculos que corresponde ao intervalo de 100 anos, entre o ano 1 e o ano 100. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, que a gente colocou aqui. Esses slides vão estar também lá na descrição da aula de hoje. Vocês vão ter a aula, o vídeo da aula e os slides para depois poder estudar com eles mais pausadamente, lendo com mais atenção. Legal? O território aqui, o território conquistado pelos portugueses foi dividido em colônias e feitorias, tá? As feitorias, gente, não eram assim cidades, eram locais de troca de mercadoria. Os portugueses estabeleciam lugares assim como se fossem grandes mercados onde haviam as trocas dos produtos que eles traziam das suas várias colônias, ok? O território que forma hoje o Brasil era a parte americana desse império todo. Quando os portugueses chegaram aqui em busca de novas riquezas, novos recursos naturais, né, eles estabeleceram a colônia e ela tinha como único objetivo fornecer e promover, né, riquezas para a metrópole. A colônia era o Brasil e a metrópole era Portugal, ok? As principais riquezas que foram exploradas pelos portugueses no Brasil, primeiro o ouro e a prata, depois o pau-brasil, que foi o que deu origem ao nome do Brasil, né? Depois vieram as drogas do sertão. Aqui drogas, a gente tem que pensar aqui que eram temperos, ervas que não existiam lá na região de Portugal e que eles exploraram aqui. O cacau, a canela, o cravo, a baunilha e o guaraná. Todos esses recursos naturais, chamados de drogas do sertão, eles exploravam graças à mão de obra indígena, tá? E os indígenas não ganhavam salário para isso. Eles estabeleceram uma relação de troca. Eles trocavam o trabalho dos índios por coisas que os índios nunca tinham visto, facas, anzóis, machados, coisas que para eles eram muito diferentes. E eles trocavam pelo trabalho deles na época, ok? Então aqui, nessa época, o Brasil tinha uma função muito específica. O Brasil era colônia de Portugal e produzia riquezas para a metrópole. Tudo que se produzia aqui, que gerava um certo lucro, que gerava riqueza, era mandado para a metrópole. Contudo,
Os portugueses, nos primeiros 30 anos, por exemplo, nem teve atividade aqui no Brasil. Eles descobriram, vieram aqui, estabeleceram uma relação ali com os índios e tal, mas não fizeram muita coisa. Por quê? Porque eles perceberam que era um território tão grande que precisava de muito investimento para poder retirar os recursos e transformar isso em mercadorias que dessem lucro para Portugal. O rei de Portugal, então, resolveu dividir o território em faixas de terra. Faixas de terra que ele chamou de capitanias hereditárias. Olha só. As capitanias hereditárias foram 15 faixas horizontais que dividiram o país e foram entregues aos donatários. Os donatários eram pessoas de confiança da corte portuguesa. O rei de Portugal selecionou lá alguns amigos dele de confiança e deu essas faixas de terra para cada um deles. Mas, em troca, eles eram responsáveis por manter esta terra, fazer produzir, dar segurança e proteger o território, além de povoar essa terra, de construir as cidades e tudo mais. Isso era um custo muito alto, porque nessa época o Brasil era uma grande área fechada de floresta. Então os donatários arcavam com todas as despesas de construir estradas, casas e manter as pessoas lá e começar a produzir. Tudo isso fez com que algumas das capitanias hereditárias não conseguissem prosperar e muitas delas fracassaram. Essas capitanias, essas 15 faixas de terras, elas são chamadas de hereditárias porque elas só podem passar de pai para filho, certo? E meninas, lembra que a prof falou? Nessa época, só para os filhos, só para os homens. As mulheres não herdavam as terras aqui. Mais tarde a gente vai ver que essa relação entre as mulheres nessa época era bem complicada. As capitanias hereditárias, infelizmente, não deram certo. Muitos dos donatários resolveram devolver as terras ou abandoná-las simplesmente. O rei de Portugal, então, teve que adotar uma outra forma de organização e ele estabeleceu, então, o governo geral. O governo geral se estabeleceu lá na Bahia, em Salvador. Na época, se tornou a capital do Brasil. Lá, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Ele chegou ao Brasil em volta de 1548, 49, tem alguns livros que usam uma data ou outra. Lá ele estabeleceu o governo geral e de lá ele controlava todo o Brasil. Mas também muito difícil controlar uma área tão grande. Mais adiante a gente vai ver que outras formas de governo tiveram que ser estabelecidas, mas essa foi a primeira forma de organização que o Brasil teve, o governo geral. O primeiro governador foi Tomé de Souza e a primeira capital, Salvador, ok? Bom, falando nas meninas, nós falamos antes sobre as mulheres na colônia, nessa época, as mulheres na sociedade colonial brasileira não tinha muita função além de quê? De ser dona de casa, de cuidar dos filhos, educar os filhos. A maioria das mulheres que vieram para o Brasil eram analfabetas. Analfabetas, algumas não tinham família em Portugal e vieram para cá para criar família e fazer com que a sociedade crescesse em termos de pessoas aqui no país. Nessa época, as mulheres, quando chegaram aqui, vieram para se casar com os colonos, ter filhos e educá-los de acordo com a religião, que era a religião católica na época. Algumas mulheres tinham até oportunidade de aprender. Algumas filhas de comerciantes com um pouco mais de dinheiro aprendiam a ler e a escrever para ensinar os menores, né? Não havia escolas, a estrutura de escola. Era a mãe que ensinava seus filhos, normalmente a ler a Bíblia, a ler livros que eles achassem adequado para da época. Mulheres negras escravizadas, elas trabalhavam na casa grande com serviços domésticos e algumas que eram escravas de comerciantes vendiam seus produtos na rua, vendiam frutas, vendiam doces e podiam circular nas ruas. As mulheres brancas não podiam circular pelas ruas. Elas eram de dentro de casa, não podiam circular a não ser que acompanhadas dos seus maridos ou então de um aparato todo de segurança, lá de escravos de confiança que saíam com elas pelas ruas. Mas as mulheres negras, elas podiam trabalhar vendendo produtos na época, né?
E além disso, elas trabalhavam na casa grande cuidando das crianças também, como amas de leite muitas vezes, né? As crianças negras ficavam até afastadas das suas mães, porque algumas mais educadas, mais tranquilas, iam trabalhar na casa grande cuidando dos filhos dos senhores. Aqui a gente vai ver uma foto de algumas escravas que circulavam pelo comércio levando seus doces, suas frutas, vendendo para os seus senhores na época. Bom, a sociedade colonial nessa época era dividida entre escravizados, homens livres e senhores da terra. Os escravizados eram a maioria, ou eram indígenas ou eram africanos. Já havia nessa época alguns mestiços, que é as misturas que foram acontecendo entre escravos, índios e homens brancos livres, né? Entre as pessoas na época acabaram se conhecendo e tendo um entrosamento melhor, e aí surgem os mestiços, que é a mistura de raças. Os homens livres eram os roceiros, os pequenos comerciantes, os sapateiros, os que faziam móveis, pequenos comerciantes, né? Eram, na sua maioria, mestiços e que tinham uma renda, mas ainda bem pequena. Pequenos mesmos. Não eram tão pobres, mas não eram escravos, mas também não tinham grandes posses. Os homens brancos, que eram os donos das terras, eles eram os grandes comerciantes. Eram os políticos da época, eram aqueles que tinham algum cargo de confiança da corte portuguesa, eram grandes fazendeiros. Esses faziam parte da elite da sociedade colonial da época. Aqui a gente vai ver uma pirâmide que mostra bem isso. A base da pirâmide é a maioria das pessoas, os escravos, os indígenas, no meio aqui os homens livres, que eram os ferreiros, os carpinteiros, os capatazes, e no topo da pirâmide a gente vai encontrar os senhores da terra e os aristocratas, né, que controlavam a colônia nessa época. Aqui então a gente vai ver agora como que a gente vai fazer no nosso livro. Vocês devem acessar o livro digital na plataforma e lá tem atividades nas páginas 38 a 39. Atenção, a questão 38 é para copiar o enunciado e a questão no caderno e responder. As outras questões que estão na 39 são só para colocar no caderno as respostas. Lembra como a gente fazia quando alguém esquecia o livro? Coloca a data que você vai fazer, identifica a página, identifica a questão e coloca só a resposta. Tudo bem? Na próxima aula de história, a gente vai divulgar o gabarito dessas questões. Mas, gente, não espera pelo gabarito. Vai lá, lê o texto, pesquisa, assiste a aula de novo, consulta os slides calmamente e você vai encontrar a resposta das perguntas. São todas questões que as respostas estão no livro. Vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso, ok? E qualquer dúvida que você tiver quanto ao conteúdo, você pode mandar um e-mail para a sua professora. Quem for aluno da 51, manda para mim. Quem for aluno da 54, manda para a professora Joyce. Da 52, manda para a Denise e assim por diante, ok? Qualquer dúvida você pode mandar pelo e-mail e fazer, a gente responde bem rapidinho. Pessoal, vocês lembram que em nossas aulas tinham os resumos de história? Nós vamos continuar com os resumos de história. Os resumos são os slides que nós preparamos para você. Nós não vamos mais sublinhar lá no livro, porque a gente já preparou nos slides o que é mais importante da matéria. Você vai no seu caderno copiar os slides, os textos que estão nos slides. Claro, menos esse, né? Lá nos slides, no primeiro slide que a gente viu, tem o conceito de século e o conceito de feitoria. Esse você não precisa copiar, você deve copiar o texto principal, tudo bem? Esse resumo você vai fazer com uma letra bem legal, bem caprichado, destacar os títulos. E assim que você terminar, você fotografa o seu caderno e manda pra gente. Manda através do e-mail de cada turma que você recebeu lá na descrição da aula. Você tem o e-mail da turma 51, da 53, da 54 até a turma 55. Vocês pegam o e-mail, tira, abre lá, põe a fotinho e manda o resumo pra gente ver. Logo que a gente receber, a gente manda um recadinho bem especial para quem fez. E pessoal, não esqueçam, mais do que fazer o exercício, a gente espera que vocês tenham gostado da aula, entendido o assunto e a gente está à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail
E muito em breve a gente vai ter uma aula bem legal. Vamos entrar em contato na próxima aula e agendar uma live lá no Instagram para a gente tirar dúvida também, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Se puderem, fiquem em casa cuidando da saúde. Beijo!